Fala pessoal, a Itaúsa acabou de emitir um fato relevante comentando aqui sobre o anúncio de dividendos. Na verdade, JCP e novamente a Itaúsa decepciona no quesito dividendos. E o pessoal vai acabar falando de mal da companhia novamente. Mas antes de comentar aqui sobre isso e um pouco aqui sobre a Itaúsa, já peço a sua inscrição para acompanhar a minha jornada de investimentos e os vídeos diários do canal. Então, bora lá para o vídeo. É o primeiro ponto, fato relevante, declaração de JCP e a Itaúsa anunciou declaração de forma antecipada relativa ao dividendo obrigatório do exercício de 2022, o valor de 11 centavos de JCP por ação, tanto para ação preferencial como para ação ordinária, que serão pagos até o dia 29 de 12 de 2023. E a base acionária será no dia 24 de março, ou seja, comprou no dia 25 em diante, não terá direito a esse JCP. E como é JCP, temos que deduzir 15% de IR na fonte e o valor líquido será de quase 10 centavos por ação. Então fiz aqui um pequeno quadro, data com 24 de março, comprou até o dia 24 e permanecer em carteira, vai ter direito a esse dividendo. E aqui até fiz questão de colocar grande até 29 de dezembro de 2023. Sim, até 2023. Porém, a companhia coloca esse até essa data, mas normalmente a empresa paga antes. Então, a Itaúsa tinha feito a mesma coisa no ano passado, tinha anunciado um dividendo, JCP, que iria pagar só lá para metade para o final do ano, mas também tinha esse até aquela data. E normalmente as empresas pagam antes. Valor líquido, quase 10 centavos, e nessa cotação de ITSA4 representa 0,9% de yield líquido nessa cotação. Então, novamente, outro dividendo baixo da Itaúsa. E outro ponto é que, fora esse dividendo, a companhia só deverá anunciar, lá para maio, aquele dividendo trimestral de 2 centavos por ação. E depois, para agosto, que é normalmente quando o Itaú anuncia um dividendo grande, a Itaúsa também anuncia um dividendo grande neste período. Mas o Itaú tem decepcionado muito porque reduziram de forma substancial o seu payout. Então, só para destacar, a Itaúsa é uma holding pura, não tem operação. Pense que a Itaúsa é sua carteira de investimentos e possui participações em várias companhias. Porém, a participação da Itaúsa é imensa, tanto que eles possuem 37% do Itaú, 14% da XP, quase 30% da Alpargatas, entre outras companhias. Então sim, pense aqui que a Itaúsa é uma carteira de ações, porém com uma magnitude imensa, até porque a empresa tem cerca de 100 bi de valor no mercado. E outro ponto é porque o dividendo da Itaúsa está tão baixo, só porque o payout do Banco Itaú está muito baixo, já que o Itaú representa uma parcela muito grande do fluxo de dividendos e JCP que a Itaúsa recebe. Então pense, a Itaúsa é sua carteira de ações, entre aspas, a sua maior porção da sua carteira está com payout muito baixo, consequentemente você está recebendo poucos dividendos. Mas está acontecendo alguma coisa com o Banco Itaú? Não, só o payout que está baixo. Fora isso, estão com lucros no topo histórico junto com a Itaúsa. Fora isso, a empresa continua sólida, consistente, está realizando várias aquisições e se movimentando bastante. Consequentemente, como o payout do Banco Itaú está baixo, a Itaúsa está recebendo pouco dividendo de JCP, então está repassando poucos dividendos e JCP para seus acionistas. Então, é só olhar nesse ponto aqui, proventos pagos e a pagar, a companhia tinha um payout elevado porque o Itaú estava com payout elevado. Em 2020 e 2021, payout do Banco Itaú baixo, consequentemente o da Itaúsa também. E o próprio Itaú sinalizou que pretende continuar com payout baixo porque estão focando em crescimento. Então, de fato, se conseguirem entregar isso, vai ser muito positivo, porque cotações seguem resultados, dividendos irão crescer se o lucro irá crescer. Então, caso o Itaú entregue isso, consequentemente, a Itaúsa também entregará no futuro. Porém, destacam aqui dividend yield impactado pela limitação temporária do payout dos bancos. Mas esse papo já acabou e só o Banco Itaú que está com payout baixo, diferentemente do Bradesco, Santander, Banco Brasil, Banco ABC, entre outros bancões e bancos médios. Então, só o Banco Itaú que está pisando um pouco na bola com esse payout um pouco baixo. E a companhia tinha bonificado em 5% de ações no ano passado, recompraram ações, cancelaram e estão com um novo programa de recompra de ações. E aqui o desconto da Itaúsa, em particular, eu não olho para isso, porque isso é natural em toda holding. A companhia tem dívida, tem seus custos, então é natural que exista esse desconto da holding. Soma o valor dos ativos que a Itaúsa possui
participação e ver o valor do mercado da Itaúsa em bolsa. Então tem esse desconto aqui na faixa de 20% quando você olha o histórico da Itaúsa. E outro ponto é que a Itaúsa anunciou outro programa de recompra de ações, limite até 250 milhões de ações aos R$10, isso dá mais ou menos 2,5 bilhões. Então não seria nada tão brusco assim, mas já geraria valor aos acionistas da companhia. Mas não acredito que a companhia vai recomprar até 250 milhões de ações, porque a companhia está recebendo aqui quase 3 bi de dividendos de JCP. Só se o Banco Itaú realmente pagar um dividendo absurdo para a companhia gerar caixa suficiente para recomprar ações, pagar dividendos e continuar tocando os seus investimentos. E outro ponto que chama a atenção, já tem aqui ações recompradas, 8 milhões ao preço médio de 11,22. Então, se o pessoal que conhece a empresa está comprando as ações ao preço médio de 11,22, então a Itaúsa, que recentemente bateu os 8, 9 reais, aparentemente estava num preço interessante. Até porque, se a companhia estivesse cara, a esses 11,22, certamente o pessoal da Itaúsa não estaria recomprando. Outro ponto interessante é que realmente a pessoa fica tentando buscar algo para falar de mal da Itaúsa, mas realmente não tem. A empresa de fato é boa, lucrativa, tem boas margens, tem um programa de recompra de ações, está investindo muito, seja aumentando a sua participação acionária nas companhias que já possuem, nova aquisição na EG Saneamento, vender uma parcela pequena, quase 1,4% da XP Investimentos, aqui para pagar JCP para os acionistas. E certamente irão vender mais um pouco para pagar dividendos e também para investir em outras companhias do portfólio e também para novas aquisições. E recentemente a Alpargatas, que a Itaúsa tem quase 30%, lançou uma oferta secundária onde pretende captar cerca de 2,5 bilhões. E como a Itaúsa tem quase 30%, então certamente irão aportar um valor substancial na companhia. Segundo ponto, muito importante aqui na Itaúsa, é que a companhia basicamente não tem dívida, tem quase 66 bi de patrimônio líquido, tem uma dívida aqui muito baixa, mesmo após o investimento na EG Saneamento. Então é bom ficar alerta nisso, porque se de fato a Itaúsa colocar o pé no acelerador, certamente a companhia vai realizar várias aquisições e aumentar a sua participação acionária nas companhias que já possuem. E outro ponto que eu mostro com muita frequência é que cotações seguem resultados. Então, lucro líquido da companhia nos últimos 10 anos cresceu a uma taxa média anual de 9,5% ao ano. Teve essa queda sim na pandemia, mas rapidamente a companhia retomou. E não à toa nisso, cotações seguem resultados, lucros crescendo, cotações crescendo. Então, hoje a Itaúsa está no topo histórico de lucratividade, tem que falar isso aqui, e com cotações mais ou menos um pouco defasadas. Então, quem soube aproveitar nesses 8, 9 e abaixo dos 10 reais, julgo eu, comprou um bom ativo por um bom preço. Então hoje tem esse descolamento entre a lucratividade e as cotações. E caso isso aqui continue, não tem para onde ir, cotações irão subir e dividendo por ação também. E outro ponto, em particular, não gosto de olhar isso aqui, mas é porque o pessoal comenta tanto, a ação nem cresce e nem paga dividendos. Quando você puxa essas ações nem, depois de 2, 5, 10, 15, 20 anos, o retorno é imenso quando você pega o dividendo. Dessa forma, aqui no caso da Itaúsa, nos últimos 10 anos a companhia entregou 337%. E isso aqui nos dá um retorno anual médio de quase 16% ao ano. De forma consistente, sólida, empresa aqui promissora, que dificilmente vai dar um susto para o acionista. Então o pessoal fica em busca da grande tacada, mas o pequeno investidor que aportava eventualmente a cada 1 mês, 3 meses, 6 meses na companhia, reaplicou o dividendo, teve um retorno aqui bem substancial e conseguiu multiplicar o seu patrimônio, a sua renda passiva, a sua posição acionária na companhia. E esse racional vale para a Itaúsa e bem como para várias companhias que pagam dividendos. Outro ponto é que eu até estava olhando os slides passados, quando eu fui refazer isso aqui, da Itaúsa, é que os vídeos antigos, a Itaúsa chegou a bater um PL abaixo de 6, até comentava, para a empresa que entrega um crescimento de lucratividade próximo de 10% ao ano, por um PL de 5,8, 6 ponto alguma coisa, estava por um preço bem interessante. No momento atual, sim, a companhia não está cara, historicamente cotada em quase 10, PVP de 1,4, tem um ROI elevado e entrega crescimento de receitas e lucros. Dívida, como vimos, muito equilibrada, exceto esse dividendo aqui, moderado na faixa de 5%. Então, para quem quer dividendos, aqueles altos de 8, 10, 12%, certamente a Itaúsa, no curto prazo, não pagará. Porque o payout do Banco Itaú está baixo. Caso contrário, no preço atual, recorde de lucratividade, e se o Itaú pagasse um payout elevado, certamente a Itaúsa pagaria um dividendo bem interessante.
E outro ponto, múltiplos da Itaúsa é 14% abaixo das médias. Historicamente a companhia é cotada por um PL de 9. Então se pegar aqui 9 vezes 1.38, pegar aqui 9 vezes 1.38, que é o LPA da companhia no momento, era para, entre aspas, a Itaúsa hoje está cotada nos 12,42. Isso aqui não é garantia, mas em geral, essas companhias que têm muito tempo no mercado, não oscilam tanto os resultados, significa que a Itaúsa pode estar com um leve desconto em relação à sua precificação histórica. E quem comprou em 2015, em 2020 e 2021, certamente fez um bom negócio por aqueles preços bem baixos. E outro ponto é para finalizar o vídeo sobre preço teto e projeções de dividendos. Aqui no caso a GF+ projeta quase 50 centavos para ação, o que nos dá um payout de 35%. Então de fato o dividendo projetado é bem baixo, de 4,44%. E se eu dividir aqui por 6%, iremos ter 7,90 de preço teto e uma margem de segurança negativa. Então para quem quer dividendos acima de 6%, talvez aí está usando o preço atual e com esse payout baixo não pagará. E aqui no caso, se você possui interesse em ter acesso a esses dados e muito mais, com outras projeções, TRPL, Sanepar, Banrisul e mais de 50 ativos, teste aqui abaixo no primeiro link durante 7 dias. Caso você não goste, é só cancelar sem nenhuma bronca. E outro ponto é que se pegarmos os últimos 10 anos, a Itaúsa raramente pagou um payout elevado. Então, em geral, na média, na faixa de 50%, o projetado na faixa de 35%, como a companhia pagava no passado, e a companhia em 2016, 17, 18, 19 teve um payout um pouco elevado porque o Itaú pagou um payout bem elevado. Consequentemente, a Itaúsa pagou um dividendo absurdo nesse período. E mais além, para finalizar o vídeo, aqui na média a Itaúsa pagou algo na faixa de 65 centavos por ação nos últimos 5 anos. Isso aqui nos dá um yield médio na faixa de 6%, preço teto 10,78 e basicamente não temos margem de segurança. Então na ótica do dividendo, a Itaúsa de fato está decepcionando. Então para quem busca dividendos elevados, tem outras companhias com esse perfil. Mas a empresa não deixa de ser um péssimo investimento só porque o dividendo está, entre aspas, baixo no momento. Então, pessoal, comenta se você está comprando Itaúsa e deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal, bons investimentos e forte abraço.